Eles encontram um planeta alienígena perto da nave montanha onde os Saiyajin sobreviventes que estão na nave montanha são Hasbi, filho de Kabba, e Keffi, mãe de Hasbi. Estamos contando a história dos figurantes de Dragon Ball GT. Então eles estão na nave montanha quando Hasbi decide ir treinar derrotando alguns golems de magia Kogojin e meditar. E a mãe dele, a Keffi, inventa uma dimensão de bolso ligada a um portal com 4 cristais mágicos que servem de núcleo para a dimensão mágica funcionar bem. Dentro da dimensão, Hasbi fala em voz alta: quero que aumente a gravidade para 360 e coloque elvos como golems de pedra para eu lutar. A dimensão obedece e Hasbi ficará tentando aumentar o poder de luta, como haviam avançado no futuro por causa da viagem da luz antes até parar com uma nave montanha, uma nave imensa que mais parecia um planeta em forma diamantada quadrigonal. Um planeta mecânico visto por Keffi era visto à distância por seu microscópio espacial. Máquinas construíam um planeta estavam aparecendo no horizonte. Aquela visão estranha deixou Keffi pensativa, pois parecia a tecnologia de Dr. Lynch, mas eles haviam avançado 30 anos-luz de distância e ficado no espaço por muito tempo. A viagem da luz fez eles avançar no tempo. Ela diz: não pode ser, nesse caso o Dr. Lynch estaria morto agora. Ela então para de ficar no microscópio espacial e tenta fazer uma tecnologia bem complexa para resbusar. Enquanto isso, Hasbi treina alcançando em seu poder base 8.000 de poder de luta e desmaiando na dimensão de bolsa exausto de tanto treinar. Ao acordar, o poder de luta aumenta para mais 1000 em seu treino focado e a reserva de Kai aumenta para 300.000 de barra de energia, melhor que antes quando ele só tinha 24.000 de energia Kai. Quando ele voltou ao Keffi, o colocou em uma cápsula mágica e aberta coberta por energia verde de cura escrita com runas Kogojins de cura sobre as pedras e construções feitas à base de magia que a Keffi fez. Enquanto isso, a Keffi via um Dr. Lynch diferente. Não parecia mais Dr. Lynch que saía daquele planeta construído por robôs, mas outro cientista. Era Dr. Mil, que Dr. Lynch, possuído por Babi, construiu antes de falecer no espaço por problemas de sua velhice e doenças ocultas do hospedeiro, e Dr. Mil nasceu para dar continuidade ao projeto Babi. Dr. Mil saiu para o desenvolvimento da trama original Dragon Ball GT e por isso não foi ao encontro da nave montanha. Depois que Dr. Mil saiu do planeta mecânico, a Keffi se sentiu segura de se aproximar, teletransportando a nave com a ajuda do Super Saiyajin mágico de Hasbi. Hasbi se transforma e abre um portal gigantesco, e eles pulam a distância chegando a poucas jardas do planeta. Por causa disso, Hasbi precisará lutar com um robô de tecnologia de metal líquido que se juntará e se transformará em um ser poderoso. O salto dimensional foi um sucesso, mas o custo foi alto. E a nave montanha materializou-se no espaço profundo, à sombra do imenso planeta mecânico. M.I.F.2. Mas o esforço de rasgar o tecido da realidade exauriu as reservas de Hasbi. Ao sentirem a inclusão de uma massa tão vasta em seu perímetro, os sistemas automatizados deixados por Dr. Mil reagiram instantaneamente. Da superfície metálica do planeta, uma esfera de prata líquida foi disparada como um projétil, colidindo silenciosamente contra o casco de pedra da nave. A ameaça de Mercúrio, o sentinela de metal líquido. O metal não explodiu. Ele escorreu para dentro das fissuras da nave montanha, infiltrando-se nos sistemas mágicos de Keffi. Diante da cápsula de cura onde Hasbi repousava, o líquido se ergueu, mudando uma figura humanoide sem rosto, cujas mãos se transformaram em lâminas vibratórias de alta frequência. Status do inimigo: unidade de contenção biomecânica, asterisco composição, nanometal autorregenerativo. Asterisco nível de poder estimulado, 15.000, ajusta-se conforme o oponente. Asterisco habilidade especial, mimetismo de ataques de energia. 2. O despertar abrupto, a Keffi gritou, tentando erguer uma barreira rônica, mas o robô desferiu um golpe que estilhaçou os cristais de suporte da dimensão de bolso. O choque térmico e a quebra da magia forçaram Hasbi a acordar. Ele saiu da cápsula de cura sentindo o novo peso de seu poder. Seu poder de base, 9.000, estava consolidado, e sua reserva de Ki, 300.000 unidades, pulsava como um oceano sob pressão.
No entanto, o cansaço do teletransporte ainda nublava sua visão. 3. O combate. Força bruta vs. Tecnologia fluida. Hasb não teve tempo para pensar. O robô avançou com uma velocidade que desafiava a física. Asterisco primeiro embate. Hasb bloqueou uma lâmina de metal líquido com o antebraço, mas a criatura moldou o outro braço em um martelo pesado, atingindo o peito do Saiyajin e o jogando contra os computadores de Okef. Asterisco a estratégia de Hasb. Percebendo que ataques físicos eram absorvidos pelo corpo maleável da máquina, Hasb utilizou sua nova saturação de Ki. Ele não disparou uma bola de fogo, mas emitiu um pulso constante de calor a partir de seus poros. Asterisco contra-ataque. Você é apenas sucata diante de um Saiyajin. Gritou Hasb. Ele elevou seu Ki, e a ouro dourada com agulhas azuis da magia Kogojin envolveu o ambiente. 4. A fraqueza do metal. Okef, observando do painel de controle, percebeu algo crucial. Hasb. O metal responde à vibração. Se você sobrecarregar o núcleo dele com sua magia, a estrutura molecular vai entrar em colapso. O golpe final. Hasb concentrou 50.000 unidades de seu Ki em um único ponto, a palma da mão direita. Ele avançou, ignorando os cortes que o metal líquido fazia em sua pele, e enterrou a mão no centro do peito da criatura. A energia mágica agiu como um vírus, travando as nanomáquinas. O robô começou a vibrar violentamente até se expandir e explodir em uma chuva de esferas metálicas inertes. O que restou no horizonte? Hasb caiu de joelhos, ofegante. O suor misturado ao líquido de cura escorria por seu rosto. Ele venceu, mas a vitória deixou um rastro de destruição na sala de comando. Okef olhou para o monitor principal. Dr. Mil havia partido, mas o planeta mecânico à frente deles não estava morto. Milhares de luzes começaram a piscar na superfície do mundo metálico. Eles haviam acabado de destruir um anticorpo, e agora o sistema imunológico do planeta inteiro sabia que eles estavam ali. A transição entre realidades foi marcada por um cataclismo de proporções místicas. O que deveria ser apenas um confronto por território tornou-se o marco zero de uma fenda dimensional. Aqui está a narrativa aprimorada desses eventos. O sacrifício da montanha e o despertar do Maudama. A metamorfose azul marinho, encurralada entre a tecnologia fria de Dr. Mil e a necessidade de proteger Okef, Hasb acessou o núcleo mais profundo de sua linhagem híbrida. O grito que ecoou pela nave montanha não foi apenas de fúria, mas de comando sobre a própria realidade. Seu cabelo espetou-se, assumindo o tom azul marinho intenso característico do Super Saiyajin Mágico 1. A aura não era fluida como a de um Super Saiyajin comum. Eram chamas densas, carregadas de runas antigas que orbitavam seu corpo como eletrões furiosos. Seus atributos físicos e mágicos foram multiplicados, mas sua mente tornou-se um calculador frio de energia. 2. A gênese do Maudama, erguendo os braços para o teto da nave. Hasb iniciou a técnica proibida, o Maudama. Diferente de uma Genkidama, que pede energia voluntária, o Maudama de Hasb agia como um buraco negro mágico. Asterisco a drenagem, e a nave montanha, orgulho da engenharia de Okef, começou a estalar. Seus circuitos rúnicos foram sugados para dentro da esfera de Hasb. Asterisco a resposta de M-2. No planeta mecânico abaixo, o cristal maligno, o coração místico que alimentava a tecnologia de Mio, começou a pulsar em desespero. O Maudama estava devorando a própria força vital que mantinha o planeta coeso. 3. A contramedida dimensional, o sistema de defesa de M-2, operando em lógica de sobrevivência pura, detectou que a destruição total era iminente. O planeta não tinha poder para deter a esfera, então ele fez a única coisa possível: expulsou a anomalia. Milissegundos antes de Hasb disparar o golpe, os computadores do planeta mecânico sobrecarregaram o cristal maligno para abrir uma fenda de expulsão dimensional. Um portal de luz violeta engoliu Hasb e Okef, arrancando-os daquela linha temporal. O fim de uma era. O universo GT, enquanto Hasb e sua mãe eram arremessados pelo vácuo entre dimensões. O Maudama, agora sem seu mestre para contê-lo, colapsou. Asterisco a explosão.
e a nave montanha foi vaporizada instantaneamente, servindo de combustível para a deflagração. Asterisco, o dano. Uma onda de choque mágica atingiu o planeta mecânico de Dr. Mil, arrancando-o de sua órbita original e incinerando 30% de sua infraestrutura. Asterisco, a visão de Mil. À distância, em sua nave pessoal, Dr. Mil observou o clarão cegante. O que foi aquilo? Murmurou o cientista, vendo seus sensores de energia mágica derreterem. Ele nunca saberia que acabara de expulsar a maior ameaça ao seu império para outro universo. Chegada ao universo Z, o destino em outro tempo, Hasb e Akef sentiram o impacto contra o solo. O ar era diferente, mais puro, menos saturado de tecnologia. O portal se fechou acima deles, deixando apenas o silêncio. Eles não estavam mais no futuro caótico de GT. Olhando para o horizonte, Akef ajustou seus óculos e consultou o que restou de seu rastreador mágico. Hasb. A assinatura de tempo mudou. Não sinto mais a presença daquela máquina, mas sinto energias orgânicas absurdamente poderosas vindo daquela direção. Hasb, ainda transformado em SSM1 mas exausto, desfez a forma, seus cabelos voltando ao preto. Ele olhou para as mãos. A reserva de 300.000 de Ki estava quase vazia, mas seu corpo parecia ter se adaptado à nova voltagem. Eles estavam no universo original de Dragon Ball Z, anos antes da ameaça de Babylon sequer existir. A estratégia de Akef era brilhante. Para o universo, eles seriam fantasmas. Enquanto os guerreiros Z focavam suas atenções em ameaças iminentes como a chegada de Raditz, posteriormente, Vegeta e Nappa, a dupla de Saiyajins místicos operava nas sombras, movendo as peças de um tabuleiro que ninguém mais via. O Templo de Vidro e Esmeralda, a fortaleza azteca erguida por Akef não era apenas um abrigo, mas uma lente de ocultação. As pedras mágicas ressoavam em uma frequência que desviava a percepção sensorial. Para qualquer satélite ou olhar comum, ali havia apenas floresta densa. Lá dentro, Hasb mantinha sua promessa. Ele aprendeu a técnica de supressão total, reduzindo seu poder de luta de 9.000 para meros 5. Ele se sentia como um gigante tentando caminhar em uma loja de cristais sem quebrar nada. 2. A incursão às geleiras do norte e a nave de Akef detectou uma assinatura de energia metálica fria enterrada sob quilômetros de gelo. Eles não sabiam, mas estavam entrando nos restos mortais da base da Redibon. Asterisco, a missão, sob o manto da noite e vestindo capas pesadas feitas de fibras de pompom que absorviam Ki. Hasb e Akef voaram rente ao mar para evitar radares. Asterisco, o achado. No coração da montanha gelada, eles encontraram os laboratórios destruídos. Enquanto o Dr. Gero trabalhava em segredo em outro local, Akef conseguiu recuperar protótipos de micro-reatores de energia infinita em ligas de aço resistentes ao vácuo. Asterisco, a tecnologia é híbrida. Isso é primitivo perto da magia Kogojin, sussurrou Akef. Mas a mecânica de propulsão de seres humanos é curiosamente eficiente. Se eu fundir isso com um cristal de salto, poderemos deixar esta órbita. 3. Espectros na história. Durante os meses de preparo, eles precisaram de componentes químicos que só existiam em cidades humanas. Vestidos com túnicas longas e capuzes profundos que ocultavam suas caudas e feições, eles visitaram brevemente os arredores de cidades do oeste. Nota de observação: em um desses momentos, enquanto buscava minerais em uma feira de antiguidades, Hasb passou a poucos metros de um jovem de cabelos espeitados, Goku, que comia em um restaurante. Hasb sentiu o Ki puro e selvagem de seu compatriota, mas manteve o olhar baixo. A promessa à sua mãe era absoluta. Eles eram observadores, não participantes. 4. O segredo dos deuses. No alto do palácio de Kami-sama, o guardião da terra observava a ilha distante com suor frio no rosto. Eles ainda estão lá, Senhor Popo, disse Kami-sama. Sim, mestre. Mas eles não se movem contra nós. Eles são como deuses exilados. Se o garoto Goku os encontrar, o destino deste mundo mudará de forma imprevisível. O equilíbrio entre o que deve ser e o que pode ser é frágil. O próximo passo, o salto para as estrelas. Akef terminou a construção da nave Sombra.
Ela não era imensa como a nave montanha, mas era rápida, indetectável e movida por uma mistura de eletricidade da rede Ibon e magia rúnica. Hasb chamou a Kef, enquanto o sol se punha no horizonte da ilha. A tecnologia que roubamos do norte foi o que faltava. Temos energia para um único salto dimensional. Se falharmos, podemos acabar em um vazio entre mundos, ou talvez em um planeta ainda mais hostil que este. Hasb olhou para o céu, sentindo que o tempo de paz na Terra estava acabando. Ele sentia 3 presenças poderosas se aproximando do sistema solar, Raditz, e mais longe, a sombra de Vegeta e Nappa. O impacto foi como o choque de 2 cometas em direções opostas. O pulso eletromagnético da tecnologia Red Ibon, fundido à magia Kogojin, criou uma instabilidade catastrófica no tecido do espaço-tempo. No exato momento do salto, eles colidiram lateralmente com uma máquina do tempo de Trunks, que cruzava as dimensões em uma rota de emergência. Enquanto Trunks sentiu apenas um solavanco e seguiu seu curso rumo ao passado de Goku, e a nave de Kef, muito mais instável, foi arremessada como um estilhaço de vidro para fora do túnel dimensional, caindo em um universo completamente estranho, o Universo 11-1. O desembarque em solo estrangeiro e a nave de pedra e metal rasgou o céu avermelhado do planeta, colidindo contra um pico rochoso antes de se enterrar no solo arenoso. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do metal resfriando. Hasb chutou a escotilha, que voou a dezenas de metros de distância. Seus olhos brilhavam com o resquício do Super Saiyajin mágico, mas ele rapidamente suprimiu a aura para checar o interior. Mãe, você está inteira? A Kef saiu tossindo, limpando a poeira de seus trajes rônicos. Minha cabeça parece que foi atingida por um martelo de guerra de um gigante. Aquela máquina, o que quer que tenha batido em nós, tinha uma assinatura temporal idêntica à nossa, mas muito mais refinada. 2. O encontro com a inocência. O pequeno Jiren, enquanto tentavam avaliar os danos, Hasb sentiu uma presença. Não era poderosa, mas era pura. Atrás de uma formação rochosa, uma criança de pele cinzenta, olhos grandes e negros, e trajes simples observava-os, estrangeiros, como uma mistura de medo e curiosidade. Era Jiren, muito antes da tragédia que mudaria sua obsessão pela força. Naquela época, ele era apenas um sobrevivente em um mundo que ainda conhecia a paz. Status do local: planeta desconhecido. Setor de Jiren, asterisco atmosfera, rica em energia espiritual, que, facilitando a recuperação mágica. Asterisco população, seres pacíficos, mas sob a sombra de uma ameaça iminente. 3. A percepção de Kef. A Kef pegou seu scanner quebrado e tentou calibrá-lo. Hasb. Não estamos mais no nosso universo. E nem no universo daquele guerreiro de cabelos espetados. A frequência vibratória das estrelas aqui é diferente. É o que as lendas chamam de multiverso. Ela olhou para o pequeno Jiren e sentiu uma pontada de preocupação em seu coração de mãe. Esse garoto. Ele tem um potencial latente e assustador, mas sua alma é frágil. E a nossa nave? Ela não vai voar tão cedo. O motor de dobra fundiu-se com o cristal de salto. 4. O dilema dos nômades. Hasb olhou para suas mãos. O treino na dimensão de bolso e a luta contra o metal líquido a deixaram forte, mas aqui, ele sentia que as regras eram outras. Se estamos presos aqui, mãe, precisamos nos fortificar. Este planeta parece calmo demais. Em lugares calmos demais, o mal costuma se esconder nas sombras. Hasb não sabia, mas a colisão com a máquina do tempo de Trunks deixou um rastro cronal. Se eles não consertassem a nave e saíssem dali, poderiam atrair a atenção de entidades que vigiam o tempo, ou pior, dos vilões que logo atacariam a vila de Jiren. Ele olha para o pequeno Jiren, um flashback de seu pai acabar passando em sua mente. Hasb se lembra da única vez que Kaba, seu pai, foi gentil antes da morte. Aquelas palavras, né? Não procurar vingança, se fortalecer para proteger a própria mãe, refletiram naquele momento, e então Saiyajin, em demonstração de bondade, chegou no pequeno Jiren e começou a conhecer luz, vendo não alienígena de outra raça, mas um futuro pequeno amigo. Ele sorri e ambos se conhecem. Olá, seu nome é Jiren, não é?
Jiren logo ficou impressionado com a técnica telepática e disse com inocência: Senhor, o senhor lembra meu nome? Mas como? Hasbi se agachou para ficar na mesma altura do pequeno Jiren e disse: Venho de um universo distante desse. Nasci em um planeta onde os seres de lá tinham conhecimento sobre a telepatia. Jiren respondeu curioso: Telepatia, senhor? Hasbi disse: Sim, telepatia é o poder de controlar e ler mentes. Mas agora estamos presos aqui porque nossa nave quebrou. Não era nossa intenção vir perturbar a paz de sua espécie, mas acabamos aqui. Poderia nos deixar fazer parte da sua espécie por um tempo? Jiren sentiu que Hasbi era um Saiyajin legal e sorrindo os levou até o lugar que eles viviam com sua espécie, ficando feliz em receber Hasbi e sua mãe. Logo após isso é mostrado uma cena onde após a chegada de Hasbi e Kefin no planeta todos os seres da mesma espécie de Jiren os recebem. Coloque o nome da espécie de Jiren. Jiren era o príncipe do reinado de seu planeta pacífico e os trouxe até o Rai, que recebeu eles de bom grado e perguntou o que os trazia ao planeta de Jiren. A Kefir então respondeu que eles haviam vindo de um acidente interdimensional tentando voltar para seu universo original. O rei fica impressionado, mas a rainha entende o porquê eles estavam machucados, dizendo que estava tudo bem e que eles poderiam ficar treinar, e pediram para que os dois viessem ao grande salão do planeta de Jiren, que eles teriam um banquete hoje e que eles poderiam ficar quanto tempo fosse necessário, o que deixa a Kefir satisfeita e Hasbi com bom senso. Eles passariam lá por algum tempo. Um dia, enquanto Hasbi fazia o reconhecimento do planeta e pegava recursos montando máquinas de mineração e começando a montar uma nova nave, Jiren ficava fascinado ao ver o Saiyajin Hasbi treinando. Ele queria entender o que ele estava fazendo, pois Oz nunca viu alguém treinar tanto quanto aquele Saiyajin que ele acabava de criar uma amizade. A atmosfera do planeta era serena, um contraste absoluto com a violência do vácuo dimensional. A espécie de Jiren, conhecidos como os Krillons, eram seres que valorizavam a paz e a meditação, e ver Hasbi, um guerreiro de uma linhagem feita para o combate, era algo fascinante para o pequeno príncipe. O acolhimento dos grilos. O rei e a rainha dos Krillons, seres de sabedoria vasta, sentiram que Hasbi e Kefin não carregavam a malícia dos conquistadores. O banquete no grande salão foi um momento de trégua. Frutas bioluminescentes e nétares que restauravam o vigor físico foram servidos sob os arcos de cristal do palácio. A Kefir, sempre pragmática, começou a mapear o céu do universo 11. Hasbi, sussurrou ela durante a celebração, este lugar é um oásis. Mas a paz aqui é tão densa que chega a ser frágil. Enquanto eu reconstruo a nave, não deixe seus instintos adormecerem. 2. O treinamento e a curiosidade de Jiren. Nos meses que se seguiram, Hasbi estabeleceu um perímetro de treino em um deserto de areia branca. Ele montou máquinas de mineração automáticas para extrair o quartzo de vácuo, necessário para os novos propulsores, enquanto ele mesmo se dedicava ao aperfeiçoamento físico. O pequeno Jiren observava de longe, escondido atrás de pilares de pedra, maravilhado. Ele via Hasbi realizar movimentos que seus olhos mal conseguiam acompanhar. Asterisco: exercício de gravidade. Hasbi usava sua magia rúnica para criar um peso invisível sobre o próprio corpo, aumentando a pressão atmosférica em torno de si enquanto praticava socos no ar. Asterisco: a meditação de Ki. Hasbi sentava-se em meio a tempestades de areia, mantendo seu Ki estável para que nenhum grão de areia tocasse sua pele, criando uma barreira de microvibrações. 3. O primeiro diálogo sobre a força. Certo dia, após Hasbi terminar uma sequência exaustiva de saturação de Ki, ele percebeu o olhar atento do pequeno príncipe. Quer saber como eu faço isso, pequeno Jiren? Perguntou Hasbi, sem olhar para trás, usando sua percepção sensorial. Jiren aproximou-se timidamente. Senhor Hasbi, por que você se esforça tanto? Aqui não há inimigos. Meu pai diz que a força deve ser usada para a paz, mas você treina como se o fim do mundo estivesse chegando amanhã. Hasbi olhou para as próprias mãos, onde as cicatrizes das batalhas passadas ainda eram visíveis. A força não é apenas para a guerra, Jiren. É para ter o direito de dizer não ao destino. No meu universo, eu vi planetas inteiros desaparecerem porque as pessoas não estavam prontas.
Eu não treino porque quero lutar. Eu treino para que, quando a luta vier, eu possa proteger o que sobrou. 4. O presságio sombrio. Enquanto Jiren processava aquelas palavras, algo mudou no horizonte. A Kefi, no laboratório improvisado dentro da nave, viu seus sensores de magia Kogojin oscilarem violentamente. Um rasgo dimensional, muito menor que o deles, mas carregado de uma energia malévola e distorcida, abriu-se nos confins do sistema solar. Não era um acidente, era uma incursão. O vilão que a história conhecia como Malfeitor, o ser que mataria os pais de Jiren e seus amigos, estava seguindo o rastro de energia deixado pela queda da nave de Hasbi. A presença de Hasbi e a Kefi alterou a linha do tempo. O ataque ao povo de Jiren vai acontecer anos antes do previsto. A calmaria do planeta Grilo tornou-se o prelúdio de uma tempestade sem precedentes. Nos confins do laboratório da nave Sombra, a Kefi observava os ponteiros rônicos de seu rastreador oscilarem freneticamente. O cálculo era preciso e aterrorizante. Uma massa de energia negativa, pura e destrutiva, colidiria com o planeta em exatamente 3 anos. Precisamos ir agora! Gritou a Kefi, a voz ecoando pelas paredes de pedra do palácio. O que está vindo não é um batidor ou um pirata espacial. É uma anomalia de poder incalculável. Se ficarmos, seremos cinzas junto com este povo. Hasb, que estava meditando sobre um pilar de quartzo, abriu os olhos. Sua expressão não era de medo, mas de uma determinação feroz que lembrava de seu pai, Kaba, mas filtrada pela ética que os Krilos lhe ensinaram. Não vou deixá-los, mãe. Os Krilos nos deram abrigo quando éramos apenas náufragos dimensionais. Se eu fugir agora, não serei diferente dos tiranos que destruíram nosso próprio povo. Eu vou lutar por eles. O aluno e o mestre, a fúria de Hasbi transformou-se em disciplina. Ele sabia que o tempo era seu maior inimigo. Jiren, observando o mestre exalar uma aura dourada e azulada que fazia o chão vibrar, sentiu que o destino de seu mundo estava mudando. Tomado por uma coragem infantil, o pequeno príncipe correu e segurou a perna de Hasbi. Eu também quero lutar! Exclamou Jiren, com os olhos negros brilhando de determinação. Hasbi olhou para o garoto. Ele viu em Jiren a semente de algo monumental. Ele largou os cristais de energia que carregava e sentou-se na areia, convidando o pequeno a fazer o mesmo. A força não começa nos músculos, Jiren. Ela começa aqui. Hasbi tocou a testa do menino. A magia e o que são correntes do mesmo rio. No meu mundo, usamos palavras para mudá-la, mas a verdade é que o seu espírito é a única ferramenta necessária. Sinta a energia ao seu redor. E ordene que ela obedeça. Hasbi jogou uma pedra lisa para o alto. Jiren, sob a instrução calma de seu mestre, fechou os olhos. Pela primeira vez, o futuro, cinza, não tentou usar a força bruta, mas a telecinese refinada. A pedra parou no ar, envolta em uma leve luminescência. Era o nascimento do estilo de luta mental que tornaria Jiren o ser mais poderoso de seu universo no futuro. O limite do recipiente. Enquanto Jiren progredia em passos largos, Hasbi mergulhou em um inferno de treinamento pessoal. Asterisco a forja de 400G. Dentro da dimensão de bolso, Hasbi elevou a gravidade ao limite suportável. Cada fibra de seu músculo Saiyajin gritava sob o peso. Asterisco duelo contra golems nível 3. A Kefi programou os construtos rônicos para não terem piedade. Hasbi lutava contra 4 ao mesmo tempo, mantendo o Super Saiyajin mágico ativo por horas a fio. O resultado foi uma evolução brutal. Seu poder de base saltou de 9.000 para 25.000, uma marca impressionante para um Saiyajin de sua classe. Sua reserva de energia, tanque, de Ki, expandiu-se para 600 unidades, permitindo que ele sustentasse técnicas mágicas devastadoras por muito mais tempo. No entanto, havia um teto. Por mais que tentasse, Hasbi não conseguia romper a barreira para o Super Saiyajin Mágico 2. Suas transformações eram estáveis, mas ele sentia que faltava um gatilho emocional ou uma necessidade física que sua alma ainda não havia encontrado. À véspera do apocalipse, no último dia do 3º ano, os recursos de cura da nave estavam esgotados.
A Kefi havia usado as últimas runas de proteção para selar a vila principal. Rasb entrou na cápsula de recuperação para uma última hora de descanso, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Ao sair da cápsula, ele encontrou Jiren esperando do lado de fora, em pé, como uma postura muito mais firme do que a da criança de 3 anos atrás. O céu do planeta, antes rosado, começou a escurecer com uma névoa púrpura. A ameaça havia chegado. Oh, malfeitor, não era apenas um homem, mas uma entidade de ódio que cheirava a sangue e magia negra. Rasb olhou para sua mãe, depois para seu pequeno aluno, e finalmente para o horizonte. Hoje, sussurrou Rasb, nós descobriremos se a força da bondade pode realmente vencer o abismo. O clima no planeta Grilo tornou-se sufocante. O céu, antes uma tapeçaria de cores suaves, foi substituído por uma escuridão estática, como se a própria luz tivesse medo de tocar o solo. A Kefi estava na rampa da nave sombra, as mãos tremendo enquanto ajustava os últimos selos mágicos. Rasb, por favor. O motor está instável, mas se sairmos agora, podemos escapar pelo vácuo, implorou ela. Rasb não se virou. Ele permanecia imóvel, a capa que ganhara na terra balançando ao vento gélido. Vá, mãe. Leve o máximo de registros que puder. Se eu cair aqui, a linhagem dos Saiyajins mágicos deve continuar com você. Saia do planeta agora. Com um comando mental, Rasb ativou o piloto automático da nave. A Kefi gritou seu nome enquanto a nave sombra rasgava a atmosfera, deixando para trás um rastro de fumaça rúnica. Jiren estava ao lado de Rasb, pequeno, porém firme, seus grandes olhos negros fixos no ponto onde a escuridão era mais densa. O surgimento do mistério, do horizonte sombrio, uma silhueta começou a caminhar. O chão sob seus pés não apenas rachava, ele se desintegrava em poeira cinzenta. A câmera foca apenas nos pés do invasor e na bainha de uma capa escura que flutua como se estivesse viva. Uma aura de energia roxa e negra opressora e pesada como o chumbo cobriu todo o vale. Rasb sentiu um calafrio que não vinha do frio, mas do instinto de sobrevivência. Ele elevou seu Ki ao limite, a aura azul marinho do SSM-1 explodindo ao redor dele, rachando o solo em um raio de 100 metros. Você é o criador da destruição que minha mãe previu. Rugiu Rasb, a fúria sobrepondo-se ao medo. Porque destruir seres que sequer podem se defender. O que você ganha com este vazio? 2. O riso do malfeitor. O ser parou a poucos metros. A câmera permanece em um ângulo baixo, mostrando apenas o peito de uma armadura negra e a parte inferior de um rosto pálido. O invasor soltou uma risada seca, uma vibração que parecia ecoar não apenas no ar, mas dentro dos ossos de Rasb. Destruição? Não. A voz era rouca, carregada de um sarcasmo milenar que soaria familiar a qualquer um que conhecesse as sombras do multiverso. Isso não é destruição. É uma colheita. Os fracos morrem para que o medo dos sobreviventes alimente algo muito maior. O malfeitor ergueu uma das mãos, e nela formou-se uma esfera de energia que não brilhava, ela consumia a luz. 3. O embate que a história esqueceu. Rasb avançou. Não houve diálogo extra, apenas o som da barreira do som sendo quebrada. Ele desferiu um soco carregado com 600.000 unidades de Ki concentradas em um único ponto mágico, visando o centro do tórax do inimigo. O impacto gerou uma onda de choque que varreu as montanhas ao redor. Mas, para o horror de Jiren, que observava de longe, o malfeitor não se moveu 1 milímetro. Ele parou o golpe de Rasb com apenas um dedo. Um Saiyajin usando magia. O ser comentou, sua voz demonstrando um interesse genuíno pela primeira vez. Que anomalia fascinante você é! Uma pena que sua história termine antes mesmo de ser escrita nos registros deste universo. 4. O vácuo final. O malfeitor fechou o punho e uma explosão de energia roxa engoliu a tela. A última imagem que vemos de Rasb é ele sendo arremessado contra uma montanha, sua aura de Super Saiyajin mágico piscando como uma vela prestes a se apagar. Enquanto o planeta começava a se partir ao meio, o rosto do malfeitor permanecia nas sombras, um enigma que Jiren levaria décadas para tentar resolver, e que Rasb teria que enfrentar com cada gota de seu sangue Saiyajin se quisesse sobreviver.
A destruição do planeta Grilo não foi apenas a queda de um mundo, mas o nascimento de duas cicatrizes profundas no tecido do universo 11. A fumaça negra cobriu o que antes era um paraíso. Rasb, caído em meio aos escombros com a armadura estilhaçada, sentia o peso de cada unidade de que abandonando seu corpo. Oh, malfeitor, caminhava ao longe, uma força da natureza que não podia ser contida por socos ou feitiços. O grito no vácuo, girem, girem. A voz de Rasb saía rouca, misturada ao sangue e à poeira. Ele tateou o solo, buscando a assinatura de Ki do seu pequeno aluno, mas o caos energético provocado pelo invasor mascarava tudo. Do outro lado das ruínas, o pequeno Jiren, escondido sob os restos do palácio, viu o rastro azul marinho de Rasb vacilar e desaparecer. Para a criança, aquele que representava a força absoluta havia caído. Uma lágrima solitária cruzou o rosto cinzento de Jiren, e naquele momento, a semente da crença de que a força é tudo e a confiança em nada começou a germinar em seu coração ferido. 2. A fuga desesperada, percebendo que a vida no planeta estava sendo extinta segundo a segundo. Rasb reuniu o que restava de sua alma. Ele não tinha energia para lutar, mas tinha o suficiente para cumprir sua última promessa, voltar para sua mãe. Com um rugido de dor, ele forçou suas células a gerarem uma última faísca de magia espacial. Um portal instável e rutilante abriu-se diante dele. Rasb lançou-se para dentro no exato momento em que o solo sob seus pés se transformava em lava. 3. O reencontro na nave sombra, no interior da nave. A Kefi gritou ao ver o portal se rasgar no convés. Rasb rolou pelo chão metálico, seu corpo soltando fumaça, o brilho dos olhos apagado. Elohim parou nos braços, sentindo o calor febril de um Saiyajin que queimou sua própria força vital para sobreviver. Eu falhei, mãe. Sussurrou Rasb, as lágrimas de frustração e derrota misturando-se às feridas. Eu não consegui salvá-los. Antes que a Kefi pudesse responder, ele desmaiou. O Ki de Rasb caiu para zero, um estado de coma induzido pelo esforço extremo. 4. O resgate oculto e o fim. Enquanto a Kefi iniciava as manobras de fuga, algo aconteceu no lado oposto do planeta, oculto pelas nuvens de cinzas. Uma nave de transporte de outra espécie, batedores que buscavam sobreviventes de invasões anteriores, mergulhou na atmosfera. Eles detectaram uma única vida pulsante em meio ao necrotério planetário, Jiren. Em um resgate frenético, os aliados puxaram o garoto para dentro e saltaram para o hiperespaço segundos antes de o malfeitor fechar o punho. O planeta Grilo explodiu. A onda de choque atingiu a nave sombra a milhares de quilômetros de distância, jogando-a como um brinquedo pelo vácuo. A Kefi segurou o corpo do filho contra o peito enquanto a nave girava sem controle rumo ao desconhecido. O malfeitor permaneceu flutuando no vácuo, observando os destroços, sem saber que havia deixado 2 sobreviventes, um guerreiro místico que agora conhecia o gosto da derrota, e uma criança que transformaria aquela dor na força mais implacável do multiverso. Anos se passarão até que seus caminhos se cruzem novamente.